E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Daniel Oliveira do canal Geografia 5.0, tá? E a gente vai resolver mais uma questão, ou melhor, eu vou resolver novamente essa questão, porque eu já tinha postado ela exatamente hoje, só que eu observei que ela teve um probleminha aí, tá? Acho que da metade do vídeo para o final, eu percebi que a imagem, né, a tela ficou escura, eu estava dando uma olhada agora e vi, tá? Não tinha observado isso depois da gravação, vi só a parte inicial do vídeo e estou regravando ela para vocês, tá? Antes de mais nada, eu quero tirar algumas dúvidas, né, que apareceram em algumas questões que foram resolvidas, né? E uma delas foi exatamente uma sobre, eu acho que tratava sobre metrópole, né? Eu acho que era o conceito de metrópole. E uma aluna questionou, falando que eu acho que envolvia São Paulo, né? Que São Paulo é uma metrópole. E aí a aluna falou que a gente também tem São Paulo como uma megalópole, tá? E antes que fique essa dúvida, São Paulo sim, né? Junto com o Rio de Janeiro, eles formam uma grande metrópole, tá? Beleza? Eu até falei o conceito de uma metrópole. A metrópole está associada a uma cidade central, em que a gente vai ter cidades em torno dela, que serão cidades satélites. E essas cidades elas vão ter uma relação recíproca do ponto de vista político, social e econômico. Tá? E aí, no Brasil, a gente vai ter três tipos de metrópoles. Porque, por exemplo, eu não posso comparar a metrópole do Rio de Janeiro, ou de Brasília, ou de Recife, Salvador, por exemplo, como no mesmo nível de metrópole, tá? E aí, nessa perspectiva, deixa eu separar aqui, a gente vai ter três tipos de metrópoles de forma hierárquica, tá? A gente vai ter as metrópoles, depois eu vou falar sobre isso aí em próximas aulas. Metrópole, tá? Metrópole, tá? Metrópole. Vamos ter aí a metrópole nacional, tá? Metrópole nacional. E vamos ter a grande, vou abreviar aqui para dar, tá? A grande metrópole, tá? Nacional. Grande metrópole nacional, tá? Então, nacional. Então, metrópole. Então, essas são as metrópoles que a gente vai ter no Brasil, tá? Eu não vou falar quem são elas, né? Quantas metrópoles a gente vai ter, quantas metrópoles nacional, enfim, eu só estou dizendo que existem três tipos de metrópole e a gente não pode colocar, por exemplo, Fortaleza no mesmo nível da metrópole do Rio ou de São Paulo, tá? Então, a grande metrópole nacional e única que a gente vai ter no Brasil somente vai ser São Paulo, tá? É a grande metrópole de fato. E também ela é uma mega cidade, porque tem mais de 10 milhões de habitantes, tá? E uma vez que elas correm a metrópole do Rio, né, que a metrópole do Rio, ela é tida somente como uma metrópole nacional, tá? Na verdade, a gente vai ter somente duas metrópoles nacionais, que vai ser Brasília e o Rio de Janeiro, tá? Deixa eu abreviar aqui. Brasília e o Rio de Janeiro, tá? São as únicas metrópoles nacionais que a gente vai ter. E aí, a grande metrópole nacional São Paulo e a metrópole nacional Rio de Janeiro, elas juntas formam uma megalópole, tá? Que é uma grande área que vai da grande São Paulo ao Rio de Janeiro, que vão perpassar pelas regiões da Baixada Santista, do Vale do Paraíba e assim vai, tá? Essa megalópole, tá? Ela inclui as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e se estende até os campos do Goycatazes, né? É um nome meio complicado de falar, no norte de Fluminense, enfim. Ou seja, as duas juntas formam uma megalópole, tá? Exatamente, que é o conceito de megalópole, é quando duas metrópoles se encontram, beleza? Há quem diga, né, na literatura que a verdadeira megalópole do Brasil vai ser São Paulo e Campinas, né? Mas aí eu não vou entrar nessa seara, nessa discussão. Fiquem somente com essas informações que eu acabei de passar, tá? Quando a gente for falar sobre conceitos urbanos, aí eu vou destrinchar mais. Eu só estou falando agora para aproveitar também um momento para separar, né, esses conceitos, que existem três tipos de metrópoles no Brasil: metrópole nacional e grande metrópole nacional. Depois eu detalho melhor, tá?
E o que a colega falou também está corretíssimo, tá? Eu vou agora responder essa questão para o vídeo não ficar muito longo. E se der no final do vídeo, eu falo aí também sobre a questão das hidrografias brasileiras, tá? Que um colega falou que é meio que contraditório. Um inscrito aí, um colega, não esqueci o nome dele, tá? Eu quero tirar essa dúvida, porque ele falou que é meio que contraditório, eu acho que foi isso que ele quis falar, hidrografia e usinas hidrelétricas, né? Depois eu vou falar a importância desses dois temas, eles estão totalmente relacionados, tá certo? Mas depois eu falo. Então vamos para a questão, tá? Que vai falar sobre os domínios morfoclimáticos. Então veja, a gente vai ter aí, ó, os biomas, tá? Biomas e os domínios morfoclimáticos, tá? Domínios morfoclimáticos, tá? Aí o que que acontece? Os biomas vão ser aquelas formações, tá? Que a gente vai ter a presença forte da vida animal e vegetal, tá? São grandes áreas caracterizadas por tipos específicos de vegetação, clima e fauna, tá? Mas o que vai resumir de fato os biomas vai ser a presença típica, né, de um tipo de vida animal, tá? Fauna e flora, tá? Ou seja, um tipo de vida animal e vegetal que vai coabitar em um determinado local. E o clima ele vai ser um grande fator, né, que vai influenciar na formação de cada fauna e cada flora. Beleza? Então, desses biomas, vamos ter 6, tá? Eu não vou colocar, eu queria colocar aqui, mas é porque eu estou com medo do vídeo ficar muito longo. Mas eu vou só falar aqui, tá? Não vou colocar porque a gente já distingue, né, diferenciando quem são dos domínios. Então, eu vou colocar aqui, ó. A gente vai ter o bioma Amazônia, tá? O bioma Amazônia, tá? O bioma Cerrado, o bioma Caatinga, que em Tupi-Guarani significa Mata Branca. Vamos ter aí o Pampa, o Pantanal. Deixa eu colocar aqui, ó. O Pantanal, não vou grifar aqui, ó. Não, vou botar aqui o Pantanal. E vamos ter também a Mata Atlântica, tá? Vou abreviar aqui, ó, Mata Atlântica, tá? Vou deixar só até aqui para não ficar muito bagunçado. Então os biomas vão ser 6, tá? Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pampa, Pantanal e Mata Atlântica, beleza? Aí já os domínios morfoclimáticos, tá? Eles, além da gente levar em conta a vida animal e vegetal, ou seja, a fauna e a flora, tá? A gente também vai ter que levar em conta alguns aspectos, como por exemplo, o relevo, tá? O clima também novamente, deixa eu ver o que mais, o solo, e a vegetação, tá? E a vegetação, que seria a flora. Aí o que é que acontece? Nesses domínios morfoclimáticos, né, essa junção, né, de fauna, flora, relevo, clima, solo, geologia e a própria hidrografia, que eu não coloquei aí, ela vai resultar numa formação de uma grande área chamada de domínio morfoclimático. Morfo é a morfologia e o clima, né? A soma disso vai dar uma característica homogênea para aquela região, tá? Se você vai para um ambiente de domínio, deixa eu ver aqui um domínio, deixa eu ver um aqui bem característico, amazônico, por exemplo, né? E for para um domínio do cerrado, você vai ver que o domínio do cerrado, eles são totalmente distintos, tá? Porém, andando pela área do domínio amazônico, você vai ver que ele é homogêneo, ele vai ter a mesma característica. E o nome desse domínio, ele vai ter o nome desse domínio vai ser exatamente de acordo com o que predomina ali, tá? Se predomina um tipo climático, se predomina um tipo de relevo, um tipo de vegetação, um tipo de... Ou seja, a forma que se destaca nesse domínio é o nome que ele vai ter, tá? E quem elabora essa teoria de domínios morfoclimáticos vai ser o geógrafo o Aziz Absaber, tá? Então esses domínios vão ser o amazônico, tá? Deixa eu colocar aqui o amazônico,
tá? O cerrado. Professor, qual a diferença? Tem cerrado no bioma cerrado no domínio morfoclimático. Qual a diferença? Eles não são parecidos, tá? Só que o domínio morfoclimático, além de você levar em consideração a fauna e a flora, você leva em consideração os aspectos também naturais, que a gente chama de abióticos, tá? Nos biomas a gente só leva mais em consideração os seres bióticos, né? A vida animal e vegetal. Já nos domínios morfoclimáticos, além de levar em consideração a vida animal e vegetal, também levamos em conta os aspectos físicos, né, da natureza, como que são os abióticos, como clima, relevo, solo, hidrografia, para você ter uma ideia. Essa é a diferença, acabou-se, tá? E dentro do domínio a gente vai dar o nome para aquela grande área que se destaca, né? Vamos ter aqui os mares de morro, tá? Vou abreviar aqui, senão não vai dar mares de morro. Tá? Vou terminar a aula aqui agora, tá? Vou matar a questão aqui de uma lapada só. Os domínios dos pampas, tá? Pampas. E os domínios das araucárias. Araucárias. Muito comum ali na região sul do Brasil, tá? Quem está assistindo aí, que é da região sul do Brasil, sabe exatamente do que eu estou falando, tá? Ok? Então é isso, pessoal. Tá? Para você ter uma ideia sobre a questão dos domínios. Então vamos lá. Então, tal domínio, vamos ler a questão agora para a gente responder e encerrar a questão para não ficar muito longa. Então, tal domínio possui drenagens perenes para os cursos de águas principais. Ou seja, falou tal domínio, então você já está falando do domínio morfoclimático, tá? Então a gente vai escolher uma dessas alternativas aqui, ó. Possui drenagens perenas, tá? Cadê minha... Possui drenagens perenas ou perenes. O que é uma drenagem perene? Drenagem é um rio, tá? Tá falando de um rio que escorre, né? Que escoa. E esse rio, ele é perene. Por quê? Porque ele nunca seca, sempre está tendo água. Ó, drenagens perenes para os cursos de águas principais e secundários, tá? Esses principais e secundários está falando de um rio principal e os secundários, né? Que está associado aos afluentes e subafluentes. Abrangendo nascentes nascentes importantes rios brasileiros, tá? Deixa eu ler aqui uma. Vamos lá. É um domínio úmido, ou seja, já está falando que é um domínio úmido, tá? É um domínio úmido e comportando de 5 a 6 meses seco e 6 e 7 meses com índice pluviométrico. Ele está dizendo que esse domínio ele passa um período de chuva, por 6 meses um período de chuva, e mais 6 meses um período de seca, tá? Quem está dizendo sou eu? Não, é a questão, tá? Onde é que você ouviu que chove aqui, que ele está falando de chuva? Aqui, ó, pluviosidade, pluviométricos. Pluviosidade está se remetendo à chuva, tá? Então, se comportando aí de 5 a 6 meses secos e 6 a 7 meses com índice de chuva, ou seja, pluviométricos mais elevados. Tá? Então, de cara, eu já eliminaria quem aqui, ó, dos domínios? Eu já eliminaria aqui, ó, os mares de morro, né? Cadê? E o que mais? Poxa, faltou um domínio aqui, não foi? Poxa, eu comi um domínio aí, galera. Faltou a caatinga, tá? E o domínio caatinga, que são 6, né? Então eu já eliminaria aqui a caatinga, tá? Já não pode ser a caatinga. As temperaturas médias anuais variam de amplitude de um mínimo de 20 a 22 graus. Ou seja, o que é uma amplitude? É a variação da maior e menor temperatura de um dia, de um mês, de um ano, tá? Até um máximo de 24 a 26. Levando-se em conta o espaço total desde o sul, ou seja, desde o sul de Mato Grosso até o Maranhão. Então eu já sei do que está se tratando aqui, tá? Pela área de ocorrência, pela quantidade média de amplitude térmica e pelos rios serem perenes, eu já sei que ele está tratando aqui, ó, do bioma ou do domínio cerrado, tá? Levando em conta o espaço total desde o sul do Mato Grosso do Sul até o Maranhão, tá? Ele não vai ser araucárias porque as amplitudes térmicas tendem a ser um pouco menor, né? Mas as médias também tendem a ser menor, tá? Em que ele bota aqui de 20 a 22 graus e as médias tendem a ser menores, então já não pode ser que a araucária. E o amazônico, né? Porque as médias termais, né? Térmicas tendem também a ser maior do que 24 a 26. Então a gente fica aí com pampas
e o Cerrado, tá? Então, como Pampas é um domínio de uma região também mais fria, né? Então a gente não pode enquadrar ela. Então só sobra aqui o domínio do Cerrado, tá? Então eu vou marcar a alternativa aqui, ó, letra B, que a galera estava me questionando porque eu estava colocando não estava marcando as questões, tá? Então marquei aí, ó, a letra correta aí é a letra B, Cerrado, tá? Professor, como é que eu sei isso? Devido às características, tá? Então você leva em consideração, peraí, você sabe que Pampas e Araucárias é de uma região mais fria, e ali ele está botando uma temperatura mediana de 20 a 22 graus, né? Então a temperatura média dessas regiões, dos Pampas e Araucárias, tende a ser um pouco menor, então já não pode ser ela. É uma região que está sempre tendo água, né? Ou melhor, um período de chuva durante 6 meses e outro período sem. A Caatinga não pode ser por quê? Porque ele tende a, dependendo do ano, ele tende a ser até mais tempo de seca, né? E chove menos. E ali ele vai botar a questão da pluviosidade, né, um pouco mais alta se comparado da região do semiárido. Então a gente já vai eliminando. Porque não pode ser o Amazônico, porque também é uma região que chove muito, né, e chove o ano todo. E também aí tem um período com as médias termais mais altas. E aí você vai, com esse jogo de conceitos, você vai conseguindo matar a questão, tá? Então logo de cara eu já sei que vai ser a alternativa B de bola, tá? De bora passar nesse concurso dos Correios de 2024, tá? Acredito que esse ano vai dar certo. Então, essa questão, tá? Tô refazendo ela porque eu tive um probleminha, né, no último vídeo que eu postei, beleza? Então, quando for agora na próxima aula, amanhã, eu vou postar uma nova questão explicando, tirando uma dúvida de um colega aí que falou sobre a questão que não vai dar tempo, porque já tem 15 minutos. Então, para você ter uma ideia sobre essa questão dos rios, né? Da hidrografia e das fontes de energia, e mostrar que realmente não são assuntos opostos, são assuntos realmente de fato de grande relevância, tá? Beleza? Estou encerrando por aqui para não ficar muito longo, e próxima aula a gente resolve mais questões, tá? Se você tiver interesse, eu estou para fazer um aulão, eu fiz um aulão agora recentemente, demorou um tempo de quase 3 horas, tá? Se você tiver interesse, entre em contato comigo que eu posso liberar para você. Lembrando que esse aulão foi mais um aulão conceitual, tá? Eu não me foquei muito em resolução de questões, mas no novo aulão que eu vou dar, eu pretendo sim fazer uma resolução de questões, só resoluções de questões de 20 a 30 questões ou menos, né? Dependendo do tempo, para que a gente possa estar afiado e preparado para a prova de vocês, tá? Se você não é inscrito no canal, é novo, curte, se inscreve e compartilha aí, beleza? Fui!